Amados, o tema que Deus colocou no meu coração para ministrar na tua vida nessa noite, nesse dia, é quando você decide. E existe algo que ninguém poderá fazer por você, enquanto você não decidir, de fato, a viver coisas diferentes, viver de forma diferente. A Bíblia conta a história de um homem que ele decidiu viver um encontro, e esse encontro mudou completamente a trajetória dele. A Bíblia fala no livro de Marcos, no capítulo 1, do versículo 40 ao 42, é um texto bem pequeno, mas diz o seguinte: um leproso aproximando dele, suplicou-lhe de joelho: se quiseres, pode purificar-me. E no versículo 2 diz: cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Quando você olha para esse homem em especial, você vai ver um homem completamente à margem da sociedade. A lepra naquele período da história era algo completamente repugnante, as pessoas tinham nojo, existiam regras, não havia tratamento, a pessoa era basicamente excluída de todas as formas e de todas as maneiras. Alguém que tinha lepra era literalmente jogado fora, a vida dela acabava, a família dela acabava, os sonhos dela acabavam, o trabalho dela acabava, o dom acabava. É basicamente alguém que está condenado à morte, esperando os dias passarem, porque não havia milagre, não havia remédio, não havia cura, não havia absolutamente nada em nível humano para esse homem. Quando você olha para a Bíblia e você vê que o texto começa com esse leproso, você descobre que não era simplesmente uma limitação física. Que bom, talvez, se fosse uma limitação física somente. Mas quando você olha para alguém desse nível, desse porte, você vai ver que ele tinha limitações emocionais. Possivelmente ele não tinha mulher, possivelmente a mulher abandonou ele, possivelmente filhos abandonaram ele, possivelmente amigos, parentes, possivelmente o nível de amizade dele eram os outros leprosos, e basicamente isso. Emocionalmente alguém completamente destruído, socialmente completamente destruído, e por incrível que pareça, espiritualmente também completamente destruído. Agora, até aí a história dele é como qualquer outro leproso da época. E preste muita atenção, porque aqui como diz o ditado, diferencia os homens dos meninos. A tua vida pode ser completamente igual à vida de mais de 8 bilhões de pessoas da terra. Os teus problemas podem ser exatamente iguais aos problemas de todo mundo. As dificuldades emocionais que você tem, de depressão, ansiedade, não é somente tua, não é algo que somente você sofre. Se você falar com pessoas, se você olhar para o lado, você vai ver que há uma carrada de gente com problemas emocionais, problemas psicológicos. Se você olhar, e você olhar para as pessoas que, quem sabe, tem problemas de saúde financeiros, você vai ver o seguinte: olha, você não é o único a viver dessa maneira, e esse leproso não era o único. Porém, a Bíblia diz que em determinado momento, a história dele, o destino dele, o rumo da vida dele, muda completamente, a partir do momento que ele toma uma decisão. Por isso que o tema de hoje é justamente esse: quando você decide. E aí, você descobre que alguém que por muitos anos era leproso, já acostumado a viver à margem, acostumado a viver escondido, acostumado a viver rejeitado, acostumado a viver em limitações, ele decide que a sua vida não seria mais uma vida ordinária, comum, simples, qualquer, como aquela que ele estava vivendo. E ele decide, numa brilhante ideia, a viver uma vida extraordinária. O que é o extraordinário?
Extraordinário não é você fazer grandes feitos. Extraordinário é quando a tua decisão, ela rompe o comum, rompe o normal, para você viver algo sobrenatural. Extraordinário não é os feitos que você faz, mas extraordinário é quando você decide encontrar alguém que pode mudar completamente o teu destino. Porque alguém talentoso, ele pode viver do seu talento. Alguém que recebeu uma herança pode muito bem viver muito bem no decorrer da terra, no decorrer da história dele aqui na terra. Alguém que tem posses pode viver uma boa vida. Alguém que tem boa saúde pode viver muito bem na terra. Agora, quando alguém tem uma vida completamente limitada, onde todos tinham nojo, onde todos tinham receio, repúdio desse homem, ele decide que o destino da vida dele muda. Quando ele ouve Jesus ensinar, presta atenção. Eu não vou ler, mas os textos anteriores de Marcos capítulo 1, fala que Jesus está ensinando a galera, Jesus está pregando para todo mundo, e Jesus vai para um lado e prega, vai para o outro prega, vai para outro e prega, e Jesus está compartilhando. Eu não sei que parábola ele estava falando, se era a parábola da torre, eu não sei se era a parábola da pérola, eu não sei se era a parábola dos talentos, eu não sei o que Jesus estava pregando, mas a Bíblia diz que esse homem, ele para e escuta Jesus, e quando ele começa a ouvir Jesus, ele começa a entender algo, que o princípio da mudança da vida dele, não está em tudo aquilo que ele tentou, em tudo aquilo que ele estava acostumado. Ele para e diz: uau, esse homem é diferente. O que esse homem está falando é completamente absurdo, porque não é a minha realidade. Esse homem está ensinando sobre amor, perdão, ele está ensinando sobre isso, sobre aquilo, e ele diz: olha, talvez aquilo que eu preciso esteja justamente nesse homem. Aqui você descobre que todo o princípio da mudança está em você ouvir Jesus. Escute, você pode ouvir um bom palestrante, em algum momento você pode até se motivar, mas essa motivação ela vai durar pouco. Você pode até ouvir, quem sabe, alguém que te dá um conselho, a tua mãe, o teu pai. Você pode ouvir um grande empresário, você pode ouvir um grande economista, você pode ouvir um bom personal, você pode ouvir um bom médico, e tudo bem, isso pode trazer uma pequena mudança na tua vida, uma pequena melhora na tua vida. Mas quando esse homem escuta Jesus, ele diz: eu sei que ele pode mudar o destino da minha vida, eu sei que ele pode fazer algo diferente, porque milagres, escute, estamos falando de milagres, estamos falando de agindo Deus, ninguém pode impedir, estamos falando de causas impossíveis, estamos falando de coisas que homem nenhum pode fazer. E aí esse homem descobre que milagres não acontecem porque você quer, milagres acontecem porque você tem fé. Não é você querer milagre. Um milagre não acontece porque você quer, eu quero isso. O milagre acontece porque você tem fé. E você descobre que a fé, ela sempre vai vir por você ouvir. Como diz o texto de Romanos 10:17. Romanos 10:17, ele mostra para você como nasce a fé, porque a partir do momento que nasce a fé, também nasce o milagre. E ele diz, consequentemente, a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de... Olhe para a pessoa que está do teu lado e diga: a palavra de Cristo. Diga para ela assim: quando você ouve a palavra de Cristo, nasce a esperança no teu coração. O princípio do milagre começa a nascer em você. Correto ou não? Esse camarada, escute, esse camarada, ele está a vida inteira ouvindo a mesma coisa.
você é um rejeitado, você é um leproso, você é alguém podre, você vai perder os teus membros, você não tem cura, não há como você sair dessa vida, você nunca vai casar, você nunca vai prosperar, você nunca vai ser um empresário, você nunca vai empreender, você nunca vai ser liberto, a ansiedade nunca vai sair de você, a depressão não... Ele viveu a vida inteira ouvindo isso. Agora, em determinado momento da vida dele, ele ouve alguém que fala algo diferente. Ele ouve alguém que fala algo diferente. E ele está ouvindo justamente Jesus. Eu tenho absoluta certeza, sem nenhuma sombra de dúvida, que aquilo que você necessita na tua vida é completamente plausível de você viver. Se você abrir os teus ouvidos, não para ouvir eu aqui, mas você ouvir o que Jesus pode fazer na tua vida. Nunca será a palavra do pastor, a palavra do padre, a palavra de seja lá quem for. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Jesus Cristo. Por isso que quanto mais você ouve a palavra de Cristo, quanto mais você ouve Cristo, quanto mais você ouve Ele falando, quanto mais você tem contato de você ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer na tua vida, mais a tua vida ela pode se transformar numa vida extraordinária. Mais milagre você pode ouvir, mais milagre você pode ver, mais milagre você pode experimentar. Se você ouvir, isso desperta a tua fé. Por isso que esse homem, a vida inteira completamente às margens, ouvindo só coisa ruim, quando ele ouve Jesus ensinando um monte de coisa, dentro dele, escute, dentro dele nasceu algo dizendo: olha, eu acho que é esse homem que pode mudar completamente a minha história. Se existe alguém que pode fazer algo impossível, é esse homem, porque aquilo que ele está falando acerca de mim, acerca das pessoas, acerca do que está acontecendo, eu jamais tinha parado para ouvir. Quanto mais você ouvir, mais o teu coração começará a se encher de esperança. Recorde do cego que eu ministrei alguns dias atrás, e o cego ouvindo que Jesus estava passando por ali. Ele ouviu que Jesus estava passando, o coração dele começou a clamar, e ele começou a gritar, e um milagre veio até ele. Daquele dia que ele começou a ouvir, o milagre se aproximou dele. Recorde de Zaqueu. Zaqueu ouviu que Jesus iria passar. Recorde da mulher do fluxo de sangue. Ela ouviu que Jesus estava na cidade. Recorde do centurião. Ele ouviu que Jesus fazia milagres. Se você nessa noite, você começa a entender que existe uma decisão que você precisa tomar. Quem é que você está ouvindo? Quanto mais você ouve Jesus, mais fé, mais esperança, mais próximo do milagre você está. E aí você descobre que existe uma grande diferença entre meramente você ouvir e você viver o milagre. Por isso que o tema é quando você decide. Mas quando você decide o quê? Ficar ouvindo, ou quando você decide viver o milagre? Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas, elas diariamente, constantemente, domingo após domingo, elas ouvem sobre milagres, mas elas ainda não decidiram viver um milagre na sua vida. Porque se fosse somente ouvir, presta atenção, se fosse meramente ouvir, esse homem já tinha ouvido. Tá legal, já ouvi. Uau, Jesus faz isso, Jesus fez aquilo, Jesus fez aquele outro, e Jesus faz aquilo, e está tudo bem, ouvir está tudo certo. Agora, quando você decide ouvir, mas você decide decidir, você toma a iniciativa de se mover, é esse mover que gera verdadeiramente o milagre. Escute que eu estou te dando o segredo aqui, eu estou basicamente abrindo o bombom para você. Porque as pessoas já ouviram falar sobre Jesus, correto ou não? Há 2000 anos nós estamos falando sobre Jesus, não é uma mensagem nova. Nós estamos ouvindo falar de Jesus, que Ele faz, que é isso, que é aquilo, que é aquilo, há 2000 anos. Agora, por que muitas vezes o cara não vive? Por que a pessoa não vive?
aquilo que ela tanto está ouvindo, porque não é simplesmente o ouvir, é o encontro que você tem com Jesus, que gera esse milagre. Primeiro eu ouço, mas muita gente está ouvindo e esperando os milagres, e outras pessoas estão decidindo basicamente viver o milagre. Esse homem, diz a Bíblia, que ele quebra a barreira, ele quebra o paradigma, ele enfrenta o julgamento, ele se faz vulnerável e literalmente, ele toma uma ação de ser um agente ativo do que meramente um ouvinte na plateia. Você tem noção da quantidade de gente que andou com Jesus que não viveu de milagres? Que não viveu milagres, não foi beneficiado em absolutamente nada? Você tem noção da quantidade de pessoas que ouviram, viram, andaram com Jesus e não viveram milagre? Agora, você está vendo a história de um homem, Marcos capítulo 1, versículo 40, a parte A. Escute o que o texto diz, Marcos capítulo 1, versículo 40, a parte A. Um leproso aproximando dele. Ele não ficou parado no lugar dele. Uau, que mensagem bonita. Esse cara é bom na fala. Esse homem tem uma boa dicção, esse homem tem uma ótima oratória. As ideias desse homem é diferente. A maneira como ele fala é muito legal. A maneira como... Eu não estou falando de mim, tá, pessoal? Eu estou falando de Jesus. Eu sei que daqui a pouco você pode estar pensando que sou eu. Não, eu estou falando de Jesus. Eu estou falando um leproso falando de Jesus. Olha como esse homem tem umas ideias diferentes. Olha como ele comunica uma ideia diferente de tudo aquilo que eu já ouvi. Uau! Beleza. Continuo leproso. Continuo com problema. Continuo quebrado financeiramente. Continuo quebrado nas minhas emoções. Continuo depressivo. Continuo triste. Continuo angustiado. Continuo da mesma maneira. Só que a Bíblia fala que esse homem não simplesmente ele ouve, a Bíblia diz que ele se aproxima de Jesus. A fé genuína começa com o ouvir, mas ela se fortalece na medida que você começa a se mover. Por isso que a ideia é uma decisão que você toma. Uma decisão muda completamente. O leproso ouviu a voz de Jesus e decidiu caminhar contra todas as regras que o mantinham afastado. Sabe por quê? A fé é movimento. Eu aprendi isso. A fé é movimento. A fé nunca é, se Deus quiser que venha até mim, que é o que as pessoas pensam, né? Não, se Deus quiser Ele vai vir, se Deus quiser Ele vai fazer, se Deus é isso e não sei o quê. E aí eu descubro que a fé, ela é justamente o movimento. Quando o homem se aproxima de Jesus, ele era leproso, ele não podia de jeito nenhum. Não é que ele tinha algum tipo de defeito, ele era leproso, era um negócio complicado. E ele se aproxima de Jesus, e aí você descobre, Tiago capítulo 4, versículo 8, Tiago 4,8, a parte A do texto diz o seguinte: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Ponto. Olha que coisa linda. Às vezes o que Deus está esperando de você e de mim é simplesmente uma decisão, não de somente ficar ouvindo, mas de você dar um passo de fé, de você tomar uma atitude de caminhar. Sabe o que esse homem fez? Ele sabia que ele era leproso, mas a Bíblia diz que aquilo que ele ouviu foi tão lindo, foi tão impactante. A mensagem que ele ouvira nos versículos anteriores, diz que ele toma a decisão. Eu não sei se isso é certo, eu não sei se eu posso, mas a Bíblia diz que quando ele começa a caminhar, ele começa a se aproximar, se aproximar, se aproximar. Deixa eu dizer algo para o teu coração. Você só ouvir sobre Jesus não te aproxima de Jesus. Você só ouvir de Jesus não te aproxima de Jesus. A partir do momento que você decide a ter um encontro com Jesus, opa, as coisas começam a mudar. Ouvir sem mover-se não produz milagre. Pelo contrário, mover-se
a tua fé, ela se transforma no milagre. Por isso que você o cego, só ouvir que Jesus está ali, uau, legal, ele vai curar alguém. Mas quando ele começa a se aproximar com a sua voz, o milagre acontece. Quando a Bíblia fala que Zaqueu, ele ouve que Jesus vai lá, ele sai da casa dele, porque a fé, ela precisa de ação, ela precisa de movimento. Ele sobe no pé, Jesus encontra ele, entra na casa dele, traz salvação. Você descobre que todos os moveres da Bíblia, de milagres, eles estão contidos por pessoas que se moveram, não simplesmente por pessoas que ouviram. Diga para a pessoa que está do teu lado, diga: ouvir é o primeiro passo, mas o mais importante é você agir. Você agir. E aí você descobre justamente que as pessoas, elas permanecem esperando, mas elas nunca se movem. E a Bíblia diz que esse homem escolheu mover-se. Ele não ficou parado. Ele não ficou, a minha vida é isso mesmo, é assim. Ele não ficou ali dizendo: não, eu vou sofrer a minha vida inteira, é dessa maneira. Ele não vai fazer um milagre em mim. Eu sei que ele multiplicou pães e peixe, pode ser que tenha dado um negócio, eu sei que daqui a pouco aconteceu isso, eu sei que ele curou ao outro que estava doente, eu sei que ele até curou isso, mas assim, eu sou um leproso, não tem para mim. Só que quando a fé fala mais alto no teu coração, você rompe barreiras, você quebra protocolos. Por quê? Porque existe uma convicção tão grande no teu coração, de que, se tudo ao teu redor dá errado, Jesus vai te aceitar. Esse homem sabia que se ele chegasse perto de alguém ia tirar pedra nele, alguém ia sair correndo, alguém ia sair gritando, ia dar o maior banzé, como diz o ditado. Só que ele tem uma convicção tão grande, não, se eu me aproximar de Jesus, viverei um milagre da minha vida. Quando você olha para a Bíblia, Mateus capítulo 10, Mateus capítulo 15, versículo 30 e 31, olha o que diz o texto: grandes multidões dirigiam-se a ele. O que as pessoas faziam? Iam até ele. O cara estava quebrado financeiramente, saía e ia até ele. Estava angustiado no seu coração, problemas emocionais, depressão, ansiedade, tristeza, aflição. As pessoas saíam e iam até ele. Estou com problema no relacionamento, iam até ele. Todo mundo ia até ele. Quem tinha problema ia até ele. Veja bem, porque a fé é movimento. Agora, veja o que acontece quando os caras iam até ele, quando as pessoas se moviam até ele. Grandes multidões dirigiam-se a ele, levando-lhes aleijado, cegos, mancos, mudos e muitos outros, e o colocaram aos seus pés, e eles os curou. Deixa eu dizer algo para você: ninguém que se aproxima de Jesus fica sem o seu milagre, ponto. Ninguém que se aproxima de Jesus continua com uma vida ordinária, comum, simples, indiferente do problema que você vive. Se você se aproxima de Jesus, a tua vida tem que mudar, ponto, ela tem que mudar. Por quê? Porque essa é a essência dele. Se é para você andar com ele e ficar do mesmo jeito, não faz sentido você andar com ele. Agora, o texto diz, no versículo 31, o povo ficou admirado quando viu mudos falando, mancos sendo curados e aleijados andando, e os cegos vendo, e louvaram ao Deus de Israel. Por quê? Aplauda Jesus. Por quê? Porque as pessoas chegaram até Jesus. Se você nessa noite decide de verdade se aproximar de Jesus, a tua vida muda. Isso é uma decisão.
Você pode chorar as pitangas da tua vida. Você pode dizer: eu sou o menor, eu sou o mais coitado, eu sou o mais enfermo, eu sou o mais aflito, eu sou o que menos tive oportunidade, ninguém gosta de mim, eu fui rejeitado, eu fui excluído, eu estou à margem, eu fui jogado fora, eu não tenho marido, eu não tenho mulher, eu não tenho filho. Você pode falar o que você quiser, só que isso não muda a tua história. O que muda a tua história é se você se aproxima de Jesus. Algo muda quando você decide ir. Você nunca mais será o mesmo se você decidir ir ter um encontro com Jesus, ponto. Você nunca mais será o mesmo. Agora você imagine a coragem de ir até Jesus. Cada passo que esse homem dava era uma declaração: é Ele quem pode resolver o meu problema. Você sabe por que eu caminho com Jesus? É porque a minha inteligência, ela trava em alguns momentos. Você sabe por que eu caminho com Jesus? Que o meu emocional não aguenta algumas coisas. Você sabe por que eu caminho com Jesus? Porque eu não sei o que será do dia da manhã. Você sabe por que eu caminho com Jesus? Sabe por que eu me aproximo dele? É porque ele é o único que pode resolver problemas que a minha capacidade não consegue resolver. Ele é o único que pode fazer aquilo que eu não consigo. Ele é o único que sabe o que vai ser do meu futuro, porque Ele já está lá. Não é que Ele vai ir, Ele já está lá. Ele é atemporal. A minha vida mudou não porque eu fiz uma faculdade, pode ser que tenha me ajudado. A minha vida mudou não porque eu casei com a pastora. A minha vida mudou não porque eu fiz isso ou aquilo. A minha vida mudou porque um dia eu me aproximei de Jesus. Nesse dia a minha vida foi completamente mudada, transformada. Agora, a Bíblia diz que esse leproso faz exatamente isso. Marcos capítulo 1, versículo 40. E aí você já sabe por que milagre, escute. Milagre tem padrão. Milagre tem padrão. Aí você vai ver que esse leproso faz o que todo desesperado por um milagre faz. A Bíblia diz que ele chega e se ajoelha e se dobra diante de Jesus. Sabe por quê? Porque não existe outro jeito mais poderoso de você gerar compaixão em alguém do que quando você se prostra e dobra o teu joelho e você se rende. Enquanto você está de pé, quem sabe o coração dele não fica duro, né? Você está de pé ainda, é? Então você aguenta um pouco mais. Mas quando você olha o que eu ministrei há 2 domingos, Elias, o homem que com uma oração de 30 segundos fez fogo descer do céu, mas para a chuva, que é algo completamente natural, descer, a Bíblia diz que ele prostra o joelho e ele começa a orar, e ele começa a orar, e ele começa a orar, porque ele está dizendo o seguinte: eu dependo de uma intervenção de Deus. Deus, somente você. E aí você lembra que Elias dobrou o joelho, você lembra que o jovem rico dobrou o joelho. Ajoelhar-se é mais do que uma atitude física, é uma atitude do coração. Sabe por que muitas vezes o milagre não chega ainda na nossa vida? Porque o nosso coração às vezes não está quebrantado o suficiente. Talvez, se Ele der a casa que você deseja, você vai dizer que foi o teu trabalho. Talvez se Ele der o trabalho que você deseja, você vai dizer que não, é a minha qualificação, o meu currículo. Talvez se Ele der um milagre que você deseja na tua saúde, você vai dizer, é o remédio que eu tomei. Às vezes, você vai dizer o seguinte, eu estou mais feliz porque eu fiz. Agora, quando você não tem esperança, você não tem absolutamente nada, você dobra os joelhos, você descobre que dobrar os joelhos abre as portas que a força humana jamais abriu. Jamais abriu. Dobrar os joelhos é uma coisa de louco, escute. Porque quando você dobra o teu joelho, você está dizendo que aquele é o Senhor sobre a tua vida. Você está dizendo o seguinte, olha, o poder está sobre você.
e você tem autoridade. Marcos capítulo 4, versículo 9, quando Jesus está no deserto sendo tentado, olha o que o diabo fala para Jesus. Marcos 4:9, Mateus 4:9, desculpa, não Marcos, Mateus 4:9, olha o que o diabo fala para Jesus, e disse: tudo isso eu te darei, se você prostrado me adorar. Quer dizer, se você dobrar o joelho para mim, eu te dou tudo. Eu tenho poder, eu tenho autoridade. Se você dobrar o joelho, quer dizer, eu sou mais poderoso que você, eu sou mais importante que você, a autoridade está sobre a minha vida. Só que daí deu um problema no joelho de Jesus, ele não conseguiu dobrar. Eu falei: não vou dobrar não. E disse que ele ficou de pé e falou: não, somente ao Senhor adorarás, e somente a Ele você prestarás culto e adoração. Isso me ensina algo. Se você tem dificuldade de se dobrar diante de Deus, significa que você já está se dobrando para o outro lado, procede ou não? Ou você se dobra aqui, ou você se dobra aqui, em algum dos dois você tem que se dobrar. Por isso que muitas vezes as pessoas, elas têm essa dificuldade, e a pergunta que não quer calar é: para quem você se curva? Para quem você se ajoelha? E aí você descobre que esse homem já tinha se ajoelhado para muitas coisas, para aceitação, tinha se ajoelhado para a aceitação das pessoas, tinha se humilhado de uma maneira, já tinha implorado para outro, e nada disso tinha dado certo. E aí a Bíblia diz que quando ele chega diante de Jesus, ele diz o seguinte: olha, eu reconheço que você é diferente. Quando você se dobra diante de Cristo, você não vai se dobrar diante dos problemas. Quando você se dobra diante de Cristo, você não se dobra diante das circunstâncias que você está vivendo. Eu diria para você que quando você dobra os teus joelhos na terra, você toca o céu com a compaixão daquilo que você necessita. O próprio Jesus orava de joelho. E aí é bacana porque essa parte de dobrar os joelhos, ela é profética. Recorde que a Bíblia diz que Daniel por 3 vezes dobrava o joelho. Você lembra disso? A Bíblia diz que Daniel chegava de manhã, dobrava o joelho, de meio-dia ele dobrava o joelho, e de noite ele dobrava o joelho, orando a Deus. Lá pelas tantas ele é lançado na cova dos leões, no meio do problema, no meio da dificuldade. A Bíblia diz que ele fica de pé, os leões não comem ele. Diante do grande problema da vida dele, ele está lá: estou normal. Se você for um pouquinho à frente na Bíblia, Sadraque, Mesaque e Abdenego dobravam o joelho com Daniel, jejuavam com Daniel. Quando chega diante da estátua de Nabucodonosor, que eles deveriam dobrar o joelho para adorar aquela estátua, também dá um problema no joelho deles, eles não dobram o joelho, e a Bíblia diz que eles são lançados na fornalha de fogo, e a Bíblia fala que o fogo não consumiu eles. Isso é profético na tua vida, escute. Se você decide dobrar os teus joelhos diante de Cristo, diante dos problemas você ficará de pé. Você dobra os teus joelhos diante de Cristo, diante da enfermidade você está de pé. Você dobra o joelho diante de Cristo, diante de um problema financeiro você está de pé. Você dobra o joelho diante de Cristo, diante da tua família, diante da tua vida, dos teus sentimentos, você permanece de pé. Olha a sacada desse homem. Ele ouve sobre Jesus, ele se aproxima de Jesus, e ele dobra os joelhos, e ele diz: me arrastei a vida inteira, me arrastei a minha vida toda, socialmente, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, eu me arrastei a minha vida inteira. O que me custa eu dobrar os joelhos diante de Jesus? E a Bíblia diz que ele faz exatamente isso. Agora, a parte B do texto diz o seguinte: e aproximando dele o leproso, pôs-se dos joelhos e disse: se você queres, bem podes limpar-me. Uau! Fé nunca é uma obrigação.
E é aí que as pessoas, Deus me cura, Deus isso, Deus aquilo, Deus aquilo. E Deus está dizendo, tá, mas eu sou empregado agora? O que é? Olha como esse homem, ele tem a visão correta do negócio. Ele tem a visão certa do negócio. E ele diz, Senhor, se você queres, pode me purificar. A fé que recebe milagre, nunca desconfia do poder daquele que faz o milagre. Você já perguntou alguma vez para Jesus, dizendo, Senhor, será que o Senhor quer fazer isso na minha vida? Será que o Senhor quer fazer isso comigo? Presta atenção que o leproso não duvida do poder. Podes limpar-me. Ele não disse, se puder, ele disse, se você quiser. A maioria das pessoas não entende que Deus pode. Quem dirá se Ele quer? E esse leproso, ele tem o quadro perfeito do negócio. Ele ouve Jesus uma única vez. Ele chega diante de Jesus, se aproxima como um imã, o problema em Jesus. Quando o problema se aproxima de Jesus, ainda mais de joelho, aí ele falou, aí está fácil demais. Ele já ia ser curado somente por isso. Só que ele tem a brilhante ideia de dizer, Senhor, eu tenho tanta fé naquilo que eu estou ouvindo de Ti, que eu não tenho dúvida que Tu podes me curar. Tu podes me curar, nós estamos falando de lepra, Tu podes me curar, e não é simplesmente física. Ele está dizendo o seguinte, você pode me devolver a sociedade, você pode me dar um casamento, você pode me dar uma família, você pode me dar amigos novamente, você pode me dar um trabalho, você pode me dar uma profissão. Imagina, o cara não tinha nada, você pode me dar qualquer coisa, você pode. O Senhor quer fazer isso? O Senhor quer fazer isso? Aqui você vê um homem completamente desacreditado, talvez conformado, dizendo, se você quiser. E aqui, põe atenção, porque aqui muitas vezes as pessoas fazem isso. Se Deus quiser, se Deus quiser, se Deus quiser Ele me abençoa, se Deus quiser Ele muda meu marido, se Deus quiser muda minha mulher, se Deus quiser Ele melhora a minha vida financeira, se Deus quiser Ele tira essa enfermidade, se Deus quiser, é assim ou não é? Só que a diferença desse se Deus quiser para o se Deus quiser aí, é que esse cara está de joelho, ele está dizendo, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar, eu não tenho para onde ir. É diferente de eu e você, que nós estamos sentados aqui dizendo, Senhor, se o Senhor quiser, estou de boa, amanhã é um outro dia. Se o Senhor quiser amanhã, está tudo certo. Se o Senhor quiser fazer, estou tranquilo. Esse não tinha para onde ir, não é? Ele está dizendo, Senhor, se o Senhor quiser, porque eu não tenho mais para onde ir, eu creio no Senhor, eu sei que é o Senhor, ponto. Senhor, eu não vim aqui pedir absolutamente nada, eu estou dizendo, vai que o Senhor queira me curar. Eu sei que o Senhor é alguém tão atarefado, eu sei que o Senhor, quem sabe, tem coisas mais importantes para fazer. Eu sei que o Senhor já curou cego, mudo, o Senhor já curou tanta gente, talvez não seja para mim, talvez a lepra seja algo que é para mim carregar a minha vida inteira, eu não sei, Senhor, mas eu não tenho para que lado ir. Se o Senhor quiser, se for da Tua vontade, escute, se o meu pedido, ele está exatamente alinhado com o Teu querer, vai dar match, vai dar certo, vai dar liga. O problema é muitas vezes você querer uma coisa que Ele não quer. Você está pedindo uma coisa que Ele não quer fazer. Mas Ele não está lhe dizendo, Senhor, se o Senhor quiser a responsabilidade. Ele está desesperado, prostrado. Ele está com o coração quebrantado, aflito. Eu não tenho para onde ir, Senhor, se o Senhor quiser. A minha vontade é ser curado. E eu sei que Tu podes me curar. Se for da Tua vontade, purifica-me. Você já pensou se você faz isso na tua vida? Você já pensou? Já pensou se você, não como se Deus quiser, Deus, a responsabilidade é tua, daí você com 80 anos está dizendo, eu vivi aquilo que Deus preparou para mim. Como você está vivendo o que Deus preparou para você?
Ah, Senhor, eu me lasquei a vida inteira porque era o que o Senhor tinha preparado para mim. Não. Ele está dizendo: Senhor, eu tenho um anseio, e se o Senhor quiser, vai dar certo. Por que você saiu da tua casa hoje para vir aqui? Qual o desejo do teu coração? Por que é que você vem ouvir sobre Jesus? Não é para que Ele faça algo na tua vida? Não é para que o teu problema encontre aquele que faz milagre? Não é que a grande dificuldade, o impossível da tua vida, encontre com aquele que pode fazer todas as coisas? Não é que a enfermidade encontra com aquele que tem a cura? Não é que aquele que está sozinho, triste, encontre com aquele que é tudo e é alegria? Não é que, quem sabe, aquele que está passando por um problema financeiro encontra aquele que é dono da prata, do ouro e de todas as coisas? Quer dizer, esse homem não tinha outro lado para correr. E aí, Lucas capítulo 11, versículo 11 até o 13, Lucas 11, do 11 até o 13, diz o seguinte: qual pai do meio de vocês, se um filho pedir peixe, lhe dará em um lugar uma cobra? Ou se ele pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Portanto, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Aí você olha, se para o teu pai terreno você vive pedindo coisa, e aqui eu tenho o Dudu e o pai dele, o Dudu deve pedir tudo para o pai dele: pai, me dá isso, pai, me ajuda nisso, pai, preciso disso, pai, e eu também faço isso, e você, se tem um pai, também faz isso, que é normal. Agora, se nós terrenos pedimos coisas para os nossos pais, para os nossos avós, para as pessoas que nos amam e cuidaram de nós, o que te impede você de pedir algo para Deus? Nada. Se você tiver fé genuína, e você está ouvindo sobre Jesus, e você decidir se mover, você decidir mover-se, caminhar-se até Ele, com o coração correto, prostrado, a Bíblia diz que o milagre vai acontecer. A fé verdadeira nunca questiona o poder de Deus, mas ela se rende à vontade dEle. Agora, esse texto termina da seguinte maneira, Marcos capítulo 1, versículo 42, versículo 41, desculpa, Marcos capítulo 1, versículo 41, cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Esse texto para mim é o mais doido dessa passagem da Bíblia, é o mais doido de todos. O cara era leproso, e a única coisa que ninguém podia fazer nele é o quê? Tocar, é verdade ou não? Se ele era leproso, você não podia tocar nele, porque ele tinha lepra. Mas olha o que Jesus faz. Jesus estende a mão, toca nele, e depois diz: eu quero, agora você vai ser limpo. Sabe o que isso me ensina? É que não existe nada que pode te afastar de Jesus, nada. Nada pode te afastar de Jesus. Nada pode te afastar de Jesus. Eu pequei, eu menti, eu roubei, eu adulterei, eu traí, eu usei droga, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquele outro, eu fiz aquele outro. Eu sou o mais impuro, porque o leproso era o mais impuro da época. Quando ele chegou perto de Jesus, antes de Jesus curar ele, a Bíblia diz que Jesus toca nele, porque o teu pecado não deixa Jesus impuro, mas o toque de Jesus na tua vida te purifica. Você não altera em nada Jesus, mas Jesus tocando em você, Ele te purifica. Ele te purifica. Isso me ensina que a graça de Deus, ela sempre está disponível para você. Ele está dizendo o seguinte: olha, o milagre sempre vai começar com um toque na tua vida.
O milagre começa dessa maneira, com um toque. A lepra tornava ele intocável, mas Jesus estende a mão, antes de curar a pele dele, antes de curar o corpo dele, Jesus cura, sabe o quê? O coração. Sabe Deus quando foi a última vez que alguém tocou nesse cara? Quando foi a última vez que alguém tocou nele? Sabe por quê? Porque muitas vezes, escute, você acha que o problema é fora, você acha que o problema é a lepra, e Jesus toca nele e conserta o coração dele. Às vezes você pensa que o problema é isso, e Jesus sabe que o problema é aquilo. Talvez esse homem não quisesse ser curado da lepra, mas quem sabe ele só queria que alguém tocasse nele, que fazia tantos anos que ninguém fazia isso. Agora, a pergunta que não quer calar é a seguinte: se Jesus tocar na tua vida hoje, será que você vive diferente ou não? Se Jesus tocar em você hoje, será que você não vai viver diferente? Aonde o mundo, diz a Bíblia, colocou muros, Jesus simplesmente estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja limpo. O toque de Jesus tocou na alma dele, antes de tocar no corpo. A limpeza da pele não foi maior do que a limpeza da solidão que estava dentro do coração dele. Às vezes, o milagre que você mais precisa é simplesmente que o céu toque em você. Ponto. Quando Jesus toca nesse homem, a vida dele muda completamente. E Jesus diz o seguinte: quero, seja limpo. Sabe o que acontece com esse homem? Ele muda a identidade dele. Muda. Ele já não é mais leproso. Agora ele tem um nome. Agora ele vai encontrar uma varoa, aleluia ou não. Agora possivelmente ele vai ter uma família. Agora possivelmente ele vai ter um trabalho. Mudou completamente a identidade dele. Não é simplesmente, escute o que eu quero falar para você, não é simplesmente que Jesus pode fazer algo na tua vida. Ele pode mudar completamente o rumo da tua vida, a história da tua vida, a trajetória da tua vida, o destino da tua vida. Agora, como que você faz isso? É simplesmente você decidindo ter um encontro com Jesus. Isso é suficiente. A Bíblia fala que esse homem, ele tem a lepra restaurada. O toque de Jesus muda a identidade, cura ele fisicamente, cura ele emocionalmente, cura ele socialmente, cura ele espiritualmente. Todas as fases e facetas da vida dele. O que o Senhor pode fazer na tua vida não é simplesmente resolver o teu problema, é mudar o destino da tua vida. Você imagina que esse homem começa a história dele ouvindo sobre Jesus, e sabe como que termina a história dele? Falando sobre Jesus. Eu conheci um homem que mudou a minha vida, eu conheci um homem que curou a minha lepra, eu conheci um homem que me deu uma esposa, uma família, Isso significa que você pode chegar aqui nesse lugar para ouvir falar de Jesus. Eu não sei em que momento da tua vida, do teu milagre, da tua petição, que você vai parar de simplesmente ouvir falar de Jesus e você vai começar a falar de Jesus. Ele curou a minha vida, Ele curou minha depressão, Ele curou minha ansiedade, Ele curou o meu casamento, Ele curou minha vida financeira, Ele curou a minha vida na minha saúde. Ele foi curando, algo Ele fez em mim. Fé nada mais é do que movimento. Se coloque de pé, me permita orar por você. Me permita orar pela tua vida. Eu não sei
como você veio aqui nessa noite. Mas eu sei que Jesus tocou no leproso, ele foi curado. Eu sei que Jesus tocou na sogra de Pedro e ela foi curada. Eu sei que Jesus tocou num cego, ele foi curado. Tocou num surdo, foi curado. Tocou num gago, ele foi curado. Todos que Jesus tocou, todos eles viveram um milagre.